queridos alunos do 7º ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é Terra, um planeta dinâmico, porque o nosso planeta está em constante movimento e mudança, né? Essa é a nossa 5ª aula e esse assunto está nas nossas atividades 10 e 11 do caderno pedagógico. Então, bora lá? Antes da gente começar a falar de qualquer outra coisa, vamos entender como é a estrutura do planeta. Muitos de vocês já devem ter visto esse esquema aí antes. A Terra é dividida em 3 partes diferentes. A crosta, que é a superfície, a casca do planeta. O manto, que é uma camada intermediária, está logo abaixo da crosta, é muito quente e é uma camada gelatinosa, fluida. E o núcleo, que nós dividimos em 2 regiões. O núcleo interno e o núcleo externo. Por que essa divisão? O núcleo interno da Terra, ele é sólido, diferente do núcleo externo. E por que ele é sólido, professora? Se ele está ali dentro daqueles fluidos todos e a temperatura lá dentro é altíssima, ele é formado por ferro e níquel, então o ferro deveria estar derretido em altas temperaturas, mas a pressão que todo o restante das camadas faz sobre o núcleo interno faz com que ele seja sólido. Então a gente pode comparar aí a Terra a um ovo, por exemplo. Se a gente fizer essa comparação, a crosta seria a casca do ovo, o manto seria a clara do ovo e o núcleo seria a gema do ovo. A crosta, ela é dividida em diferentes pedaços, como se ela tivesse toda repartida. E esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas. Nesse esquema aí, a gente observa todas as placas tectônicas, a localização delas e como os países estão distribuídos aí nessas placas tectônicas. Então são várias delas e os continentes e oceanos estão sobre as placas. E as placas tectônicas, elas estão em constante movimento. Por que elas estão em constante movimento? Abaixo delas, nós temos um manto que é fluido, é gelatinoso, está em constante movimentação ali embaixo. Então, essa movimentação do manto, né, do fluido, do magma que forma o manto, provoca também a movimentação das placas que estão sobre o manto. Né? Lembrando que o manto está em movimentação constante por uma diferença de temperatura. O manto que está mais quente, né, a parte mais quente que está lá embaixo, ela vai subir e a parte mais fria, que está aqui perto da crosta, vai descer. Nós chamamos isso de corrente de convecção. Por diferença de temperatura, né, o fluido quente vai subir, o fluido mais frio vai descer e assim essa dinâmica mantém as placas tectônicas ali em constante movimentação e reacomodação. Nós classificamos os movimentos das placas em 3 tipos diferentes. Um movimento convergente, que é esse em que as placas vão se deslocar uma em direção à outra. O que acaba acontecendo? Uma placa vai deslizar por baixo da outra, né? E a gente vai ter esse efeito, assim, de uma placa penetrando por baixo da outra. Um movimento transformante, que é um movimento das placas lado a lado, elas deslizam lado a lado. E o movimento divergente, que é um movimento de afastamento das placas tectônicas. Graças a essa movimentação que as placas tectônicas sofrem constantemente, um estudioso chamado Alfred Wegener propôs uma teoria que é aceita pela ciência até os dias atuais, de que os continentes que existem hoje já estiveram todos juntos, formando um grande continente. Esse grande continente, que está representado aí na imagenzinha de número 1, ele era chamado Pangeia. E a Pangeia, devido a essa movimentação, essa dinâmica constante aí das placas tectônicas acontecendo, ela foi se separando gradativamente. Hoje, a figura 4, por exemplo, representa a forma como os nossos continentes se organizam. E acredita-se que eles ainda estejam se separando. O que Wegener utilizou como argumento para defender essa teoria? Primeiro, o contorno dos continentes. Observem na figura 4 que os continentes parecem se encaixar. Se a gente juntasse
um continente que está ali separado do outro, talvez a gente conseguisse encontrar um encaixe perfeito entre eles. E uma outra evidência que Wegener também observou foi a presença de fósseis. Fósseis de espécies terrestres, por exemplo, presentes em 2 continentes separados por um oceano. Como eles chegariam do outro lado? Isso deu uma evidência a ele de que esses continentes estavam juntos e foram se separando com o passar do tempo. Em virtude dessa movimentação, a gente tem alguns fenômenos que são vinculados ao movimento das placas. A atividade vulcânica é um desses fenômenos. Os vulcões eles costumam se formar nos pontos de encontro entre placas tectônicas, né? Por quê? Eu tenho 2 placas ali, elas estão próximas, né? Elas estão se encontrando, mas eu tenho a possibilidade ali de escapar o magma vindo lá do manto nessa brecha entre as placas. Então, em virtude disso, a atividade vulcânica é um fenômeno muito comum no encontro entre placas. Aí a gente vê 2 exemplos. Os abalos sísmicos, tremores, também estão ligados a essa questão do movimento das placas tectônicas, tá? Então, elas se reacomodam e nesse reacomodar acontece um tremor que vai se propagando até a superfície do planeta e aí, consequentemente, a gente tem aí os terremotos ou, quando isso acontece nos oceanos, a formação de ondas gigantes, as tsunamis, né? Nós medimos os abalos sísmicos numa escala, que é chamada de escala Richter, e eles costumam ser altos, né? Quando chegam, já se aproximam a 7 graus de magnitude nessa escala Richter, eles já causam bastante estrago. Então, esse do exemplo que estava mostrando a vocês é de 6,8 graus de magnitude, já seria um tremor com bastante consequências. E para a gente entender um pouquinho, por que no Brasil não acontecem esses tremores com frequência? Né? A gente ouve nas reportagens que em determinados locais isso é muito frequente. Por que no Brasil a gente não tem assim, terremotos de larga escala? O Brasil, vocês conseguem observar aí vendo a setinha vermelha, que ele está no meio da placa sul-americana, ele está localizado num ponto na placa sul-americana que não permite que ele esteja na união, próximo da união entre 2 placas, ele está ali bem no centro de uma delas. Por conta disso, a gente não percebe esses movimentos com frequência. Ah, professora, mas olha, vira e mexe, acontece de falarem que teve terremoto na Bahia, em alguns lugares do país. Por quê? Os tremores que são sentidos no Brasil, eles são resultado de desgaste da placa. A placa, como tudo no nosso planeta, vai se modificar com o passar do tempo. Então, se ela tiver uma rachadurazinha, uma quebra, essa quebra, quando se movimenta ali, gera um abalo sísmico, às vezes de uma magnitude menor, mas provoca aí tremores. Então, por isso que de vez em quando a gente tem notícias de que houve, né, algum tipo de tremor em alguma região do país, do Brasil. Bom, pessoal, essa nossa aula se encerra por aqui. Deixo o meu abraço para vocês, façam as atividades, bons estudos e até logo!